história bem específica. Eu vou falar sobre história da tecnologia. Então aqui, beleza, a gente vai para a Europa e Estados Unidos. Não vai ter muito o que fazer. E eu ainda meti um filme americano na capa. Estou ligeiramente envergonhado neste momento. Mas assim, tudo bem, vai dar certo. A gente vai falar sobre fontes variáveis, mas para falar sobre fontes variáveis a gente vai começar em um contexto histórico de anos 90. Quem aqui são os jovencitos que nem estavam nascidos nos anos 90? Levanta a mão. Então é por isso que eu vou dar um contexto histórico. Então isso aqui era o que estava acontecendo nos anos 90. Então a gente tinha Fernando Henrique aqui, Madonna fazendo Vogue, Rod Set tocava, Serginho Groisman. Agora eu acabei de me ligar porque eu não sei se Serginho Groisman rolava em todo lugar. De repente uma coisa de paulistano eu não tô ligado. Bom, o Mac tinha aquela cara, R$1, Nirvana, era isso que estava rolando nos anos 90. Só para vocês terem uma ideia. Mas isso aqui também estava rolando e essa é a parte que nos interessa. Font War, Crossfire. Então isso aqui, ó, a guerra das fontes. Sabe que eu venho pra cá? Melhor? Melhor? Guerra das fontes. Apple, Microsoft joint battle against Adobe. É uma coisa, um momento de guerra, basicamente. Tirando o que a gente está vivendo agora. Então, basicamente, isso aqui era os anos 90 para tipografia como tecnologia. A gente tinha Steve Jobs e Bill Gates de um lado, olhem só, amigos, contra o John Warnock da Adobe. Esse era o cenário dos anos 90. Pra gente, type designer, o cenário era true. Pra mim não, eu tinha 5 anos aqui, tá? 6 anos. Mas enfim, TrueType era um formato que provavelmente todo mundo conhece aqui. Não como era naquela época, mas acredito que todo mundo conhece o .ttf, já viu falar. E o PostScript Type 1, que provavelmente a maioria daqui não faz ideia o que é, mas era um formato de fonte. .ps1. A galera das antigas talvez conheça. Mas, além disso, que a gente vai deixar um pouco de lado, que é o mais básico, a gente tinha duas coisas rolando. E aqui é a parte que a galera conhece menos. Não se sinta mal se você não sabe o que é um TrueType GX. E Adobe Multiple Master. O Adobe Multiple Master foi um pouco mais famoso. Vamos lá. TrueType GX. Vamos pensar agora fontes variáveis. Apesar de não ter esse nome nessa época, tá bom? A fonte variável, quem não sabe o que é uma fonte variável, uma pessoa. Tamo bem. Fonte variável é basicamente um arquivo de fonte que você consegue ajustar o peso, a largura ou qualquer outra coisa, tudo dentro de um arquivo só. Isso aqui já estava rolando. TrueType GX, a única diferença, a diferença para o usuário não era tanta, mas a lógica do TrueType GX e do Adobe Multiple Master era diferente. Então, o TrueType GX ele tinha as masters pretas ali na direita e ele expandia nessas diagonais. Enquanto o Multiple Master usava, quem hoje já fez uma fonte por aqui, é o que a gente usa, o sistema Multiple Master é o que se usa para fazer fontes hoje. Então não é que ele morreu, ele só foi para um outro lado. Mas eu nem falei que ele morreu ainda, então eu estou dando um spoiler. Ele, enfim, essas masters nas pontas, né? São o básico. Você pode colocar outras masters, enfim, mas o básico são masters nas pontas, quando o TrueType GX é do meio para fora, diagonais. Até aqui tudo bem? Beleza. Bom, a gente já sabe nesse momento que o TrueType GX falhou. E a Apple não jogou essa tecnologia fora. A Apple
chamou isso de Apple Advanced Typography e guardou. Multiple Master entrou no mercado. Isso aqui é um arquivo Multiple Master aberto no FontLab, que agradeço o Rafael Ditch que me passou esse print screen. Quem conhece o Rafael Ditch, foi ele que me passou. Quem não conhece, passe a conhecer. Era uma coisa meio maluca. Quem nunca abriu o FontLab é uma coisa meio maluca. Para se fazer fontes, né? Essa é uma versão antiga do FontLab, inclusive, mas ele ainda abria esse tipo de arquivo, porque atualmente não abre mais. E no fim do ano, agora de Artigo São Paulo, eu conheci um cara chamado Dan Redigan, que estava lá, e quando ele saiu da Adobe, ele levou todas as coisas. Ele trabalhou na Adobe, agora ele trabalha na Monotype. Quando ele saiu da Adobe, ele levou todos os arquivos com ele. E eu dei uma palestra mini dessa palestra que eu estou dando, de 15 minutos. Aqui eu vou falar bem mais. E ele sabia que eu ia dar essa palestra, ele não conseguiu ir, porque eu estava falando em português lá, não ia ajudar muito para ele. Mas ele falou, cara, eu tenho todos esses arquivos, você quer? Eu falei, lógico que eu quero. E essa é, de fato, um anúncio de Adobe Multiple Master, que foi para a revista Form and Function de Fall 94, né, de outono de 94. Então, de fato, eu tenho um arquivo digital disso. Não é um scan, não é nada. Ele me mandou um PDF. Não foi um PDF, foi um EPS, foi um Illustrator, foi só os Photoshop me salvou para abrir isso direito. Mas, tá aí. Um anúncio real de tipografias Multiple Master. Isso é uma coisa difícil de achar. Resumindo, valeu, Dan. Essa é uma coisa bem difícil de conseguir. E ele me passou. Então vamos agora para 1994, na época desse anúncio aqui. Tinha uma coisa acontecendo no Brasil, que era a Folha de São Paulo. Aí lá vai o paulistano falar sobre a Folha de São Paulo, que estudou na USP. Eu estou aqui assim, ó, vocês estão aqui, eu estou... Mas tudo bem, vamos aí. O meu mestrado foi sobre a Folha de São Paulo e sobre esse projeto específico, o projeto de 94, que foi publicado em 96, entre 93 e 94. Mas por que esse projeto me interessou, né? Por que especificamente olhar para a Folha de São Paulo nessa época? Esse novo projeto estava sendo desenvolvido junto com uma galera de Berlim, sendo uma delas nosso amigo Lucas Legros, que usou uma fonte Multiple Master, que está aqui em algum lugar. Mas enfim, a Minion, vocês já devem ter visto uma fonte chamada Minion e uma fonte chamada Myriad. Essas fontes existem há bastante tempo. E ele pegou essas fontes e transformou em versões para Folha, fazendo ajustes em Multiple Master. E cara, eu estou sentindo que eu estou muito confuso, eu estou vendo a cara da galera. Mas imagina assim, ele pegou uma fonte que já existia, ajustou, fez uma versão customizada e criou a folha Minion e a folha Myriad. E ele só pôde fazer isso porque existia essa tecnologia Multiple Master. Ele só pôde no sentido de ser capaz, porque ele não poderia fazer isso. O Adobe não ficou muito feliz com ele depois. Eu já vi assim, algumas situações que foram meio estranhas, mas ele de fato legalmente não poderia ter feito isso. Mas tecnicamente ele só pôde fazer isso por causa dessa tecnologia. E ele fez também a folha série, que enfim, aí é outra história, vocês podem ler o meu mestrado se vocês quiserem. Em 96 foi publicada aí a Folha de São Paulo, já com as fontes novas. Mas aí o OTF, né? O OTF também surgiu em 1996. Quem sabe o que é um OTF aqui? Eu esperava que todo mundo levantasse a mão. A fonte .otf, é disso que eu vou falar agora.
o Bill Gates, ele deu sai para lá no Steve Jobs, se juntou com a Adobe e a Microsoft junto com a Adobe criaram o OTF. E aí a Apple não teve mais chance porque o OTF, quando foi criado, ele já dava suporte para Apple e para Microsoft, né? Porque até agora, eu não falei isso, mas até agora há pouco, você tinha que ter uma fonte versão Windows, uma fonte versão Mac. E, enfim, agora do OTF para frente isso mudou. Inclusive, o TTF de hoje, ele é um OTF disfarçado de TTF. Ele a gente chama de flavored, que ele tem o sabor do TTF, mas no fundo ele é um OTF. Por quê? Porque essa questão, né? O TTF ainda tem coisas para fazer que o OTF não faz. Então, quando a gente vê um TTF atual, ele entrega hinting, por exemplo. Quem sabe o que é hinting, levanta a mão. Era o que eu esperava mesmo. Desencana, não vou explicar isso agora. Mas tem algumas coisas que que o TTF faz, que o OTF não faz, mas no fundo ele é um OTF com uma camada a mais de informação. Mas, OTF, 1996, voltando à apresentação aqui. Muito chato. Ou tamo indo, né? Aí, OTF, papapá, ano 2000. A gente estava em 96, ano 2000, já estamos chegando mais perto. Quem já tinha nascido no ano 2000? Já melhorou um pouco, O Adobe Multiple Master foi oficialmente enterrado, e eu coloquei esse slide em homenagem ao André. Mas aqui a Adobe falou, Adobe Multiple Master acabou no mercado. Então eles encerraram e eles iam dar sequência só para o OTF, mas para os type designers, Adobe Multiple Master está rodando atrás do FontLab, está rodando atrás do Glyphs, está rodando atrás disso tudo. Só um disclaimer, eu não sou gótico não, tá? Bom, o André tem uma pesquisa sobre os... Fala melhor aí. As tipografias. Isso, as tipografias no cemitério aí, tá. Aí o pessoal quase. Então o OTF reina, anos 2000, é nóis, acabou pra todo mundo. 2016. 10 anos. Aí, que tá... 2016, aliás, quantos anos vocês tinham em 2016? Quem tinha mais de 10 anos em 2016? Tá, tamo bem. Mas vamos fazer um recap, assim, né? O que estava acontecendo em 2016? As jaquetas puffers estavam on fire, assim. Tava lançando Zelda Breath of the Wild, para quem é gamer, quem é eu aqui. O Dilma presidente. Leonardo DiCaprio ganhava seu Oscar pela primeira vez. Rihanna ainda fazia shows. E Justin Bieber estava no topo das paradas e a gente estava no iPhone 7 em 2016. Enquanto isso, em Varsóvia, né, a gente tinha uma coisa acontecendo. 4 brancos se juntando na ATP, representando aí, em ordem, o Google, ali o Bedad, que é o primeiro aqui da esquerda, o Peter Constable, da Microsoft, o Ned Holbrook, da Apple, e o David Lemon, da Adobe. Esse que eu já vi fazendo cara feia, porque o Lucas Negrão fez aquelas coisas. Ali atrás não dá para entender o que está escrito, mas não tem problema, porque essa fonte é muito legal. Está escrito Special Open Type Session. Isso foi... A ATP, para quem não conhece, é tipo um diatipo mundial. Não tem muito mais gente, mas tem gente do mundo inteiro. Tem, sei lá, umas 300 pessoas, 400 pessoas. E aí eles fizeram uma sessão que a gente falou assim, galera, a gente vai apresentar uma tecnologia nova.
E beleza. Aí se juntaram esses 4. Os nomes deles não são tão importantes quanto as empresas para quais eles trabalham. Então vamos guardar aí. Google, Microsoft, Apple e Adobe vão apresentar uma coisa juntos. Isso é relevante. Eles apresentaram uma coisa chamada OpenType 1.8 na época. Agora já está, acho que no 1.9, se não me engano, mas enfim. E aí, variable fonts. Todo mundo sabemos o que é fonte variável, eu já fiz a pergunta. Fonte variáveis, né? Eu fiz do começo. Beleza. 2016 isso foi lançado. E aí, será que alguém falou, essa é uma má ideia? Falaram. Eu tenho prints. Esse aqui é um... Aliás, tem uma coisa para comentar que eu não consegui achar Eu vou falar antes de falar aqui, porque senão eu vou esquecer depois. A Mary Catherine Flug... É assim que fala o nome dela? Flug. Mary Catherine Flug, que é uma pesquisadora da Monotype. Ela fez várias pesquisas, ela fazia todo o ano. Aí eu acho que ela parou de fazer todo o ano, eu não sei qual que foi. Mas assim, eram pesquisas excelentes, de verdade, não estou falando só porque ele está aqui, é um negócio que eu sempre procurava. E ela sempre fazia uma pergunta desde 2016, falando assim, você sabe o que é variable fonts? E no começo, ninguém sabia, ou tinha alguma coisa do tipo, você acha que vai dar certo, era uma coisa nesse sentido. E aí as respostas das pesquisas, quando ela publicava depois, a maioria era tipo, sei, mas não vai dar certo. A gente está olhando 10 anos para trás, praticamente, né? Então, assim, já dá para a gente ver alguma coisa. Mas vamos ver. Esse aqui foi um post de 2016, no caso. Num blog chamado Typographica, que é um blog de altíssimo respeito. Foi escrito pelo Roel Nusken, o artigo. Ele está falando sobre variable fonts, tá? Eu não vou pôr o artigo aqui. Mas eu vou pôr os comentários. O Heffler mandou um aqui. Jonathan Heffler, todo mundo conhece? Não? Quem conhece o Jonathan Heffler? Quem conhece a Gotham? A Gotham foi publicada por uma empresa chamada Heffler and Frere Jones. A Gotham é de um cara chamado Tobias Frere Jones. Eles tretaram, o Frere Jones foi embora, mas a Gotham ficou na Heffler. E a Monotype comprou a Heffler. Então hoje a Gotham é da Monotype. Mas o Jonathan Heffler era o grande dono. E é um cara muito importante, tá? Eu só quero dizer que é um cara muito importante. E ele mandou ali que ele acha que o potencial... ele tem um potencial bom, assim, uma visão à distância, um ajuste de contraste. Tá meio falhando o microfone, né? Enfim, ele acha que tem algumas sutilezas ali que ele achou interessante. Jonathan Heffler. Aí o Roel Nusken, que é o cara que escreveu, aí ele falou um pouco sobre o uso na web. Beleza. Até aí tá tudo bem. Aí temos o York. O que ele falou? Nos anos 90, eu vou fazer uma tradução em tempo real aqui, eu devia ter colocado, enfim, o texto em português para eu não me perder. Nos anos 90, a Adobe inventou uma tecnologia chamada Multiple Master Fonts. Interessante, mas muito complexo para o usuário. E a qualidade de interpolação não era a melhor. Será que vai funcionar agora? Estou curioso. Ele se fez uma pergunta e jogou assim, vocês vão fazer a mesma coisa, eu tô ligado. Aí o Stephen Coles, que tenho certeza que pessoas aqui conhecem ele pessoalmente, fora eu e o Hannah, acho que não, mas enfim, ele é um cara um pesquisador muito bom, assim. Vale a pena vocês olharem tudo que ele faz. Ele hoje é diretor do Letterform Archive, para quem sabe o que é o Letterform Archive. O Stephen Coles é o diretor. Ele falou, certamente você que é um
digital das antigas foi cético sobre a OpenType Variations. Mas é significativamente diferente a diferença entre o Multiple Master e a OpenType Font Variations, né? A resposta para esse artigo, aí ele já meteu dá uma olhada que essa treta já rolou. Então, assim, a descrença aconteceu. Muita gente na época achou que talvez não desse certo. E essa visão da Multiple Master, aqui no Brasil, era muito pequena. Eu fiz uma pesquisinha, assim, bem antes do que estamos fazendo hoje, tá? Antes de eu entrar no mestrado. Eu fiz uma pesquisa perguntando quem sabia o que era Multiple Master aqui no Brasil. Vocês vão ter que acreditar em mim, que eu não trouxe a pesquisa aqui. Mas, enfim, várias pessoas responderam. Algumas responderam que, eu tinha porque consegui uma fonte pirata, mexi, não sei o quê. O outro falou que, eu vi numa revista tal. Mas a maioria das pessoas não tinham acesso à informação. Isso não só no Brasil, tá? Na Europa isso também rolava. A gente está falando de 96, gente. Estou falando, conversei com uma pessoa na Alemanha, era a galera lá não era muito amiga dos americanos. Então, foi uma coisa que realmente não teve muita informação. Então, vamos entrar agora numa reflexão. Variable Fonts 9 anos depois. Podia ser 10 para ficar mais bonito, mas são 9. Vamos olhar essa galera de novo. Agora vamos olhar assim. Isso aqui é o valor das empresas em 2016, tá? Não é o valor atual dessas empresas. Quando uma empresa de 539 bilhões, uma de 483 bilhões, uma de 608 bilhões, e aí vamos esconder a Adobe um pouquinho, porque ficou pequeno para ela aqui, e a maior empresa de tecnologia gráfica se juntam, é porque eles não vão fazer uma coisa que vai dar errado. Em 2016, essas empresas, elas são as mais valiosas do mundo, tirando a Adobe, mais Adobe da indústria gráfica, vamos lembrar. 2025, estamos agora. O problema dessa palestra aqui é que ela termina hoje. E aí não tem fim, assim, né? O fim é o que está acontecendo. Todo mundo aqui sabe que é uma fonte variável. Imagino que aqui tenha profissionais da área de design, obviamente, mas talvez de publicidade, mas de várias idades diferentes. Isso alcançou várias pessoas. Se você entrar no Google Fonts hoje, ele tem uma abinha escrito Variable. Se você entrar no Adobe Fonts, ele tem um botãozinho escrito Variable. No MyFonts eu não achei. Eu juro que eu procurei. Vou olhar, no Monotype Fonts tem, no MyFonts não vi. Eu procurei no MyFonts. Eu não achei. Eu falei, eu vou pôr, porque a galera vai estar lá e tal, mas de fato não achei. Se tem, eu não achei. Mas enfim, no MyFonts não encontrei. Mas acho que aqui Google Fonts e Adobe Fonts, talvez todo mundo aqui já tenha usado pelo menos um desses. E essas empresas são essas empresas. Tem muitas questões entre fontes variáveis, que a gente pode entrar em detalhes, que economizam dinheiro. Eu não vou entrar nesse nível, mas se vocês quiserem conversar sobre, eu tenho algumas coisas publicadas. E falar sobre isso. Mas muito sobre fontes variáveis vai dar certo. Meu pensamento naquela época, quando isso foi publicado, essa galera está querendo economizar dinheiro com fonte variável. Então, isso vai dar certo porque essa galera vai empurrar para que dê certo. Então, assim, se o Google quer que dê certo, ele vai fazer dar certo. Se ele vai gastar menos dinheiro com fonte variável, ele vai fazer dar certo. Se a Adobe, que aqui parece pouco, mas é uma empresa de 5 bilhões, não é exatamente uma empresa pequena. Se eles querem que isso dê certo e eles têm todos os softwares padrão de mercado, isso ia dar certo. Querendo ou não. É uma outra época, né?
A gente está falando 20 anos depois das multiple masters iniciais que não deram certo. Não deram certo mais ou menos, que lembrem, type designers trabalham com isso até hoje. Por trás do vamos fazer fontes, né? Então, eu termino aqui com um final meio chato, mas eu espero que o processo tenha sido mais interessante. E aí, em quase 10 anos, as fontes variáveis não param de crescer no mercado. Então, a gente tem aí todo mundo tentando usar isso, crescendo isso. Até o Bournier quer trabalhar com isso, que ele me falou. Então, assim, eu acho que deu bom, né? E aí, uma bibliografia que não vai dar para ler absolutamente nada, mas é um site muito bom da Monotype. Eu não estou fazendo jabá, tipo, é bom mesmo. A Monotype tem alguns blogs que são muito bons. Então, a partir de um TrueType de X2 Variable Fonts, eles têm... São duas partes. Eu não queria puxar esse saco da Monotype desse jeito assim, viu? Estou fazendo porque é de verdade. Tem um livro muito maravilhoso que chama Fonts and Encodings, do Yanis Hagomolon. É um russo, se não me engano. Esse livro, quem tem interesse em tecnologia de tipografia, ele é o melhor que tem. Ele está esgotado. Se você achar, compra. Ah, mas está muito caro. Compra, porque se você achou, você nunca mais vai achar ele de novo. Ele é muito raro, e ele assim, é excelente. Ele é um dos melhores livros de tecnologia, sim, dá para não dizer que é o melhor. Tem o blog da Type Network, também tem um post muito bom, que é Return of Multiple Master, e aí é fazendo essa relação que eu fiz aqui. E o Typographica é aquele que eu trouxe os prints. São algumas, enfim. Fontes utilizadas, eu usei muitas fontes propositalmente, fiz uma grande bagunça. Então, tem aí fontes minhas, tem fontes que não são minhas, tem fontes da galera aí. Eu usei até Arial. Quem percebeu onde eu usei Arial? Ah, ninguém estava olhando, né? Eu não vou falar, não. E é isso aí, gente. Muito obrigado.